Sou proprietária da Mactub Comunicação, a agência está aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, há 9 anos, estamos indo para os 10 anos ano que vem. Sou uma senhora de 40 anos, então já tenho uma bagagem considerável aí com construção de autoridade, reputação e etc. Tenho um leque grande de clientes dentro da assessoria de imprensa, que é basicamente o que a gente vai tratar aqui hoje. Trabalho desde grandes eventos que atraem 500 mil de pessoas, a eventos pequenos, a empresas menores. Então, eu trabalho com construção de autoridade de uma forma muito ampla. E costumo dizer que eu não sou a pessoa que aparece, porque o meu lugar é o bastidor. Então, hoje eu estou vindo aqui dando um pouco da cara ao sol, né? Para a gente conversar um pouco a respeito desse tipo de construção. Antes de mais nada, quando você é um profissional que busca trabalhar com construção de autoridade, você tem que considerar quem é essa pessoa que você está trabalhando. Por quê? Porque você empresta um pouco da tua autoridade quando você está começando um trabalho com alguém. Isso também é muito importante. E você pode pensar, como é que eu começo um trabalho como esse? Como é que eu construo a minha própria autoridade? No momento em que você começa a trabalhar com nomes e marcas, você tem que entender muito bem daquilo que você está falando, você tem que saber buscar aquilo que você vai levar para a imprensa, que é o caso da assessoria de imprensa, de uma forma em que você consiga levar o cliente para o lugar onde ele tem que estar. E por que isso é tão importante? Poxa, mas imprensa, offline, online, vou falar um pouco de cada tipo para a gente poder entender melhor por onde se envereda essa construção. Quando a gente trabalha com imprensa, o foco principal é uma outra pessoa, uma pessoa que já tem autoridade falando a respeito de uma empresa ou de uma pessoa. Então, a gente, de certa forma, empresta essa autoridade para levar a pessoa para o lugar onde ela tem que estar. E, para você conseguir fazer isso, também tem que ter um pouco de autoridade. Geralmente, quando uma pessoa busca fazer isso, ou ela está no mercado, ou ela percebe que as pessoas não conhecem muito o trabalho dela, o nome dela, enfim, e ela quer aparecer, ela quer estar em evidência. Mas, antes de mais nada, você tem que entender que você não consegue construir nada em cima de alguém que não é autoridade, que não entende bem daquilo que ele fala, que não oferece um produto com qualidade, que não tem bons serviços. Afinal de contas, quando a gente fala de imprensa, há uma checagem também daquilo que a gente está oferecendo. Não é bem assim, só levei lá e vai acontecer. Então, antes de você associar a sua marca pessoal, a sua marca enquanto empresa com uma outra marca, você tem que entender com quem você está trabalhando, porque a tua autoridade também está em jogo nesse momento. Então, quando uma empresa busca estar em evidência, querendo mostrar melhor aquilo que ela tem para trazer para o mercado, além dela ter autoridade, ela tem que ter bons cases. E quem está começando, como é que funciona? Tem que olhar o background dele também. A pessoa tem que ter uma base forte para que você traga ela para o sol, né? E quando a gente fala de imprensa, pensa-se muito no offline, né? No fora da internet. Às vezes a gente até imagina que com o mundo digital isso não é tão relevante assim, mas é extremamente relevante. É muito comum que a gente, ainda mais hoje, né, na era das notícias falsas e tudo mais, vá buscar informações com credibilidade dentro de lugares que têm bons nomes trabalhando lá. E é aí que a imprensa é muito, muito, muito importante para esse processo. Então, quando você consegue vender, né, uma pauta, levar uma pauta para a imprensa, colocar um cliente para falar na mídia, você, de certa forma, está colocando ele no lugar onde outros não vão conseguir chegar com tanta facilidade. Poxa, eu conheço tanta gente bacana que faz um trabalho bom e não está na imprensa, por quê? Porque tem profissionais como nós por trás deles, graças a Deus. Então, nosso trabalho é esse mesmo, abrir certas portas para que a pessoa esteja no lugar que ela tem que estar. Esse é o nosso papel fundamental. E quando você trabalha nesse processo do offline, tem muito um relacionamento nessa questão de checagem, da pessoa confiar que você está levando um bom profissional para ela. E preparar esse profissional também para estar na imprensa é fundamental. Ele tem que falar bem, ele tem que se posicionar, ele tem que estar bem vestido, estar adequado, porque a construção de imagem passa desde o meu tom de voz, da forma que eu estou me vestindo, do olhar que eu estou passando, e, enfim, N coisas. Então, não é só aquilo que eu faço, é quem eu sou também, é muito importante. E como é que isso se cruza com o online? De forma plena, né? Afinal de contas, quando você está falando de uma mídia offline, de uma TV, por exemplo, a sua exposição para essa autoridade dura 1 minuto. Não mais do que isso, 30 segundos, 10 segundos. Mas você tem a internet para reverberar isso depois. Então, a fusão é perfeita. Tanto que quando a gente vai falar para o cliente que ele esteve numa mídia, nós vamos também procurar ele no online para que ele consiga ver e entender que ele passa pelo offline, mas ele vai para o online e vai parar em N lugares, né? Isso é muito importante da gente frisar.
Porque também tem gente que não considera a internet importante. Tem que considerar. As duas estão completamente unidas. E quando você chega na internet, você tem que ter um certo cuidado também. Porque, ao contrário do offline, em que há uma equipe que controla todo o burburinho que pode causar e etc., né? Porque a gente está falando de veículos de comunicação, redações e tudo mais, no online não tem regras. Então, quando você está dentro da internet e você não fez aquela checagem bacana por trás, não se tornou um profissional, de certa forma, sério, né, comprometido naquilo que você faz e entrega, a internet te entrega também. Então, quando você pensa que está construindo uma autoridade dentro do online, a gente tem os famosos hates, a gente tem pessoas que compartilham e você pode pensar que está sendo autoridade virando meme e etc., né? E isso destrói bastante. Eu tenho um case específico, vou compartilhar com vocês, de um cliente em que eu consegui evitar que chegasse no online, na verdade, né? Antes de trabalhar com agência, eu era repórter de polícia. E eu tenho um bom relacionamento nos meios. E conversando com alguns policiais, eu descobri certas questões a respeito de um problema que o meu cliente teve e consegui segurar a informação para que a imprensa acabasse dando uma outra coisa e essa informação ela acabou não vazando. Então, construir autoridade não é só sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que você não permite que aconteça também. Às vezes, o não fazer nada também é construir autoridade. Saber a hora certa de se posicionar, a hora certa de deixar uma informação sair ou não, a hora correta de soltar um lançamento, de não soltar, e principalmente acertar o tom. Eu tenho um caso de um outro cliente que, durante o final de ano, aquela distraída, né, que nós damos, né, vamos estar com a família e tudo mais. E quando eu vi, o meu cliente postou uma coisa na rede social da empresa que, assim, nunca deveria estar lá. Alarmante, pânico, desespero, ainda bem que eu estava de olho. Aí eu fui explicar para ele, ele falou para mim, mas eu estou muito feliz, eu quero compartilhar com o mundo. Isso, amigo, mas não é o lugar. Na sua rede pessoal é o lugar. E os comentários foram bem polêmicos, né? Então, não é só também sobre o que a gente solta, é o que a gente controla. A autoridade é feita de tantos pequenos detalhes, tantos pequenos fatores, e que você consegue destruir aquilo com, sei lá, com um momento de um rompante de alegria, uma tristeza. Então, a gente tem sempre que entender que tudo é construído. A forma que vocês me olham é uma construção, a forma que eu olho para vocês é uma construção, a forma que as pessoas que estão assistindo me olham também é uma construção. Tudo isso tem que ter um tom correto para se reverberar. Acho que esse que é o trabalho do profissional, né? Tem pessoas que acham, inclusive, que podem construir essa autoridade sem um profissional. Imagina, eu sou maravilhoso naquilo que eu faço, eu tenho um monte de amigos, sou incrível, e começa a fazer vídeos, e soltar informação, e usar aquele contatinho que ele tem na imprensa para poder pôr alguma coisa lá, e quando ele descobre, bum, ele tem que contratar um profissional para resolver o problema depois. Por quê? Porque tem tom, tem forma, tem controle, tem domínio. A imagem ela não é construída só porque algo existe e chega num lugar. Não, existe a forma de colocar e como colocar. Eu acho que é muito importante a gente entender isso também. E se eu puder deixar um conselho para todo mundo que está aqui, para quem estiver assistindo esse vídeo, não banalize a construção de imagem. Nossa, mas isso é uma bobagem. A sociedade já evoluiu, não precisa mais disso, precisa. Você compra pela construção de imagem, você consome assim. As coisas que você assiste têm uma construção, tudo tem uma construção. E se você não faz parte desse jogo, digamos assim, se você não está por dentro disso, está perdendo. E talvez, por causa disso, você não chegue onde você deveria chegar. Porque você não se preocupou com a forma que o seu cabelo está, que a sua roupa está, e nem se tornar um grande profissional naquilo que você se propôs para fazer para o mundo. Como é que você se mostra para o mundo, afinal de contas? Como você quer que o mundo te veja e te entenda? É por aí que a gente tem que se enveredar. Posso terminar? Então, terminei.